Pessoal, eu já dei start na gravação da web aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar aqui, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes do Senai Unidigital, tá bom? E depois eu tenho um convite para fazer para vocês aqui. Então, pessoal, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos direto ao ponto aqui, que eu comecei um pouco atrasada a aula. É, a- Observando aqui, né? Vou fazer um convite para vocês. A aula de vocês, geralmente, a web é todas as segundas-feiras, tá? No terceiro horário, né? Das 21 às 22. Inclusive, para essa UC, vocês já tiveram aí com o professor, o Pedro aí, né? Que é o professor de vocês do presencial, que já tiveram agora dia 22, tá? 22/11 aqui. Beleza. A aula no sábado. Já até tinha passado, feito o alinhamento com ele, né? Passado o material. Então, pessoal, no dia 27, que vai dar na quinta-feira, tá? 27 aqui, ó, que vai dar na quinta-feira, eu tenho um convite aí, ó. Inclusive, a Nádila já colocou aqui na página inicial aqui, ó. Geralmente, lembra que a gente teve o workshop da indústria da automação, né? Que foi a semana inteira. Nesse caso aqui, é um workshop voltado ao ensino EAD, né? Ou seja, o ensino à distância é a nova, é a nossa nova realidade, né? Quem diria que a gente hoje à distância, né? Hoje estando em casa aí e ainda a aula tendo a possibilidade de ser gravada, ou seja, você assistir na hora que você pode, né? Eu, por exemplo, eu faço outro curso, né? Eu sou formado em engenharia elétrica, eu sou engenheiro de segurança do trabalho também, né? Estou fazendo engenharia de software e geralmente eu faço minhas atividades, até provas, eu só faço final de semana, que é a hora que eu tenho disponível, né? Então, todas as aulas ficam gravadas lá, né? E aí, todo final de semana eu acesso, assisto as aulas lá do meu outro curso, para que daqui, né? Se Deus quiser, né? Daqui 4 anos aí já tá, né? Atuando aí como engenheiro de software, ajudando aqui na parte de eletrotécnica e engenharia elétrica. Então, geralmente essa palestra aqui é para falar sobre a atualidade, né? Nesse caso aqui, o professor, né? Obrigado aí, professor José Mota, né? Ele vai estar online aqui com a gente no dia 27, tá? Das 19 às 20, ou seja, nessa quinta-feira, ou seja, nessa quinta-feira vocês não têm nem aula, né? É AD e a presencial, no caso da turma de vocês, é no sábado. Então eu faço, né, um pedido aqui, um chamado para vocês participar. Vai ser só esse dia, tá? No dia 27. Não há necessidade de inscrição. Você vai vir aqui, ó, entrar na palestra, tá vendo? O link que está aparecendo no canto esquerdo inferior aí da tela sua. Tá vendo aí? HTTPS, né?
dois pontos barra barra Teams, né? Então tem um link Teams, né? Que vai estar aberto para você participar desse workshop, tá bom? Então, aguardo vocês na quinta-feira, né? E por isso, até os meus alunos que eu ministro aula nos 3 horários aí da quinta-feira, eles vão estar liberados, inclusive a aula já até está disponível para ele, a aula gravada, né? Vai estar liberada para eles assistirem, né, o workshop e participar. Conto com a presença de vocês. Vai ser um evento muito bom, né? Vai ser um evento instigante, beleza? Vamos, né, para nossa aula. Hoje a gente está na terceira e penúltima aula, tá? Então, recapitulando, nós fizemos uma análise aí da parte um aqui, né? Foi dessa primeira, foi dessa primeira folha de resposta aqui, ó, da atividade um. Hoje, como eu tô com a aula, né, eu comecei um horário mais é, atrasado aqui, eu vou dar uma otimizada. Aí lembra que nessa primeira aula eu expliquei como que você vai aplicar as resoluções, né, no caso essas duas fórmulas, para você fazer a contabilização, né, da demanda e, né, a partir da análise, né, ou seja, é por isso que eu pedi para vocês utilizarem a folha da segunda atividade, né, que é a atividade que eu falei na aula passada, né, é a atividade 2, parte um, tá? Que é essa tabela do analisador. Inclusive, ela é subsídio, ou seja, vocês vão utilizar ela aqui, ó. Inclusive, eu fiz até algumas observações aqui, ó, na aula passada aqui, ó, tá? Aqui é esse primeiro cálculo, o da demanda aqui, ó. E aí, ó, deu 613 kWh, né? E o segundo aqui, ó, deu 777 quilowatts, né? E a segunda fórmula é a fórmula de monetização. E o que que o analisador de energia faz? Ele calcula a potência, né, a energia aqui, né, que na verdade a cada 1 hora ela vai dar exatamente o valor da potência, né? É porque ele está analisando de hora em hora, igual a telecena, né? De hora em hora os resultados da telecena aparecem na TV, né? Então de hora em hora ele faz essa leitura aqui. Então, às 24 horas, ele vai fazendo essa leitura. Você instala o analisador de energia e ele retira esses dados para você utilizar na fórmula aqui e o fator de potência que foi registrado no motor. Inclusive, é péssimo. Vocês viram que o fator de potência baixo aqui, ó, o mais próximo de zero aqui, né? Ou seja, ele vai gerar um valor a mais. Lembra que eu falei? Se a demanda, se o contrato de demanda ele ficou em 10 mil, né? Vai ser 10 mil mais R$ 14,80. Na segunda hora não corrigiu, mais R$ 18,74 e por aí vai, né? Então, a terceira atividade, ela depende desses conhecimentos aí que a gente adquiriu nas atividades um e na atividade um, né, 2, parte um, que é a do analisador de energia. A primeira, você vai fazer a conta na mão, a segunda, você inclusive pode fazer, até eu mostrei uma tabela que eu tenho aqui, eu vou até pegar ela aqui, né, que eu fiz a automatização aqui, tá? Deixa eu pegar aqui essa daqui, ó. Eu colori ela. Aí lembra que eu fiz automatização? Não, e lembra que eu tinha prometido para vocês. Lembra que lá no algoritmo da atividade um, ele fala que quando der número negativo, zero, obviamente ele não vai somar nada, né? O problema é quando dá número negativo, ou seja, o fator de potência ele foi acima do que é preconizado aí pela NBR
né, não é nem a NBR 5410, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, né, na resolução 4, acho que é 459, aí tem a 414 também, né, dos procedimentos de rede. Então, quando você tem um resultado melhor do que o mínimo preconizado aí pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ó, se você tem exatamente o 92, então quer dizer que você não vai pagar nada a mais, que seria a tarifa por não correção do fator de potência. Lembra disso? Se eu não corrigir o fator de potência, tá vendo? Ó, que na terceira hora somou o fixo, né? Que eu fixei lá em um valor fictício de R$ 10.000, né? Então quer dizer que ele não corrigiu, ó, R$ 10.000 mais 14,80, R$ 10.000 mais 18, 10.000, 14,80 mais 18,74 e assim por diante, ó. Tá vendo que ele não foi corrigindo e foi somando, né? Lá na quinta hora, mais ou menos, é que ele fez uma correção do fator de potência, né? Provavelmente o banco de capacitor, ele foi feita a manutenção, ele entrou só essa hora, tá? Então, o ideal, um bom projeto é que o banco de capacitor ele entre sempre na hora que o motor está em operação, né? Que o pessoal chama a correção do fator de potência, né, online. Aí, à medida que eu vou ligando os motores, vou utilizando na planta, né, eu, eu vou utilizar o banco de capacitor para corrigir na hora que aquela potência é selecionada ali, para ele sempre manter aquele fator de potência em 0,92, tá? Aí quando ele excede aqui, né? Quanto mais próximo de um, melhor, viu? Nunca, dando spoiler, nunca ele vai chegar a um, tá, pessoal? Então aqui, ó, 0,93 deu número negativo. Aí lembra que eu falei que se você somar aqui, ó, isso aqui é o somatório, tá? Aí lembra que eu coloquei soma, só que aqui tem um problema, ó. Lembra que no exemplo aqui, ó, os valores negativos não são considerados na somatório final. Então, se você só automatizar esse segundo aqui, ó, você vai chegar em R$ 185,63. Mas, na verdade, aqui, ó, você. Deixa eu. O que que eu vou fazer aqui, ó? Ó, esse aqui tá negativo. Eu vou tirar a fórmula aqui, eu vou zerar ele, ó. Ó, zerei, zerei. Então, ó, onde deu negativo aqui, ó, tá vendo que eu repeti a fórmula, tá? Só que eu zerei aqui, ó, justamente para eu saber o valor exato. Pessoal, você pensa que é pouca coisa, ó, de cento e... Quer ver, ó? Se pegar aqui, ó, a diferença aqui, ó, entre 186,74 menos 185 aqui, ó, e 63. Ah, eu deveria ter colocado vírgula aqui, ó, por isso que deu errado. 185 e vírgula 63, 63 aqui. Ah, agora sim, ó. Ó, R$ 1,11, né? Isso daqui, pessoal, imagina que ele fez a correção do fator de potência aqui, ó, acima do preconizado, que não é ilegal, né? Tem que ter pelo menos 0,92, né? Um ele nunca vai chegar, mas vamos supor que todos foram 0,93. Então ele vai tirar. Isso é proporcional à quantidade de potência, né, que ele ligou, né? Então aí tira 2 centavos aqui, ó, tira 3 centavos aqui, e aí vai, ó. Aqui tirou 5, né? Então
você concorda que do montante ele vai pagar menos de R$ 10.000, né? E aí o cálculo ele não está feito de maneira correta. Por isso que lá na regra lá dos procedimentos de rede, ó, os valores negativos, né? Isso não é eu que inventei, isso não é o Senai que está inventando, isso aqui estão nos procedimentos, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica, nas regras, nas resoluções aí, né? Então, valores negativos não são considerados na soma final do faturamento de consumo de energia reativa excedente. Portanto, eles vão aqui era menos 1 centavo, quase 2 centavos, né? Aí, na verdade, você vai considerar como zero, ou seja, ele não vai subtrair nada, tá? Então, na verdade, né, se você somar tudo, lembrando desses 3 horários que deu um fator de potência acima do 0,92 aqui, né? Que é bom, né? Dá número negativo, você vai considerar como zero. Aí por isso que eu repeti aqui, ó. Aí o valor correto é 186,74, beleza? Agora a gente vai para a atividade final aqui, né? Que é a atividade 2, parte 2, tá? Feito esse disclaimer final aqui, eu tinha prometido na aula passada, né? Agora eu vou para para gente otimizar aqui, pessoal. Eu já fui fazendo os cálculos aqui, tá? Eu vou explicar o porquê. Essa daqui são as fórmulas, né, que a gente utiliza. Lembra que a gente começou lá em eletricidade básica, né? Eletricidade básica, quando a gente falou de circuitos de potência ou de tensão e corrente alternada, né? Lembra que eu falei que existe uma outra potência que é chamada de potência aparente, né? Lembra que eu falei que lá no gerador de energia, para ele gerar um campo eletromagnético muito forte, ele precisa de um eletroímã forte. O eletroímã forte, ele é criado por um motor de corrente contínua que esse motor de corrente contínua, ele aproveita a queda d'água lá da hidrelétrica, né, se for uma hidrelétrica, ele aproveita essa queda d'água e ele vai gerar esse campo eletromagnético muito forte, que é a energia que vai ser consumida, né, energia magnetizante, que vai ser consumida para gerar o eletroímã, tá? Porque se não tivesse eletroímã, não tem transporte de elétrons na hora que você fecha o circuito, quando, né, o sistema elétrico de potência está ligado, está funcionando, né? Então, essas aqui são as fórmulas resumidas, tá? E para você fazer essa correção do fator de potência, a gente utiliza essa fórmula que ela já está deduzida aqui, né? Mas só lembrando aqui, você vai fazer essa diminuição aqui. Lembra lá em eletricidade, aquela última atividade, quer ver, ó? Lembra lá, vamos fazer o retorno de Jedi aqui, ó. Lembra quando a gente estava lá em eletricidade, no último exercício, lá o de correção do fator de potência, ó. Aí lembra que o objetivo para você corrigir, né? Você corrigir, você tem que ter o menor ângulo, porque esse menor ângulo aqui, ó, quanto menor esse ângulo, a potência aparente vai ser igual à potência ativa, ou seja, ele vai utilizar o mínimo de energia que é para gerar o campo eletromagnético do eletroímã, né? Ou seja, o objetivo da correção do fator de potência é eu consumir o mínimo de energia para gerar o campo eletromagnético para que o gerador funcione, né? Gerando potencial elétrico e na hora que ele é solicitado, ou seja, na hora que o circuito é seccionado, ele gere potência, né? Então, se ele consumir muita energia no eletroímã, você concorda que a potência, né, mais do, até a gente, naquele exercício lá de eletricidade, né, no primeiro momento aqui, ele utilizou quase a mesma quantidade de potência de torque
para gerar campo eletromagnético. Aí chegou, né, a potência aparente lá de 8.000 e não sei quanto, né, ou seja, péssimo. Então, o ângulo, né, o fator de potência, por que que o fator de potência próximo de um, né, o cosseno lá de um, ele é interessante? Porque a hipotenusa aqui, ó, cada vez mais ela vai se aproximar do cateto adjacente aqui, né, ou seja, da potência ativa. Então, quer dizer que ela vai gastar o mínimo de energia para gerar campo eletromagnético e o restante da energia, que é a ativa, né, vai ser para energizar, né, para gerar fluxo de potência para os equipamentos, que é o objetivo, né, do sistema elétrico de potência. Então, você faz essa correção do fator de potência fazendo essas duas comparações aqui. E aí você faz, é por isso que essa fórmula aqui, ó, ela está deduzida pela tangente. A tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. A tangente, na verdade, é a divisão entre a potência reativa e a potência ativa aqui, tá? Aí por isso que na fórmula geral tá a tangente de φ1, que eles chamam aqui, né? Ou seja, do ângulo maior aqui, ó, menos a tangente, ou seja, a diferença entre a potência reativa e a potência ativa do ângulo menor, né? Aí no caso, a, a, a ANEEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, por que que ela recomenda 0,92? Porque se você for fazer na sua calculadora científica aí, ó, o 0,92 aqui, ó, como é que você acha esse ângulo aqui, ó? Você vai apertar Shift, né, que é segunda função. Aí quando você quer saber o arco aqui, ó, o arco cosseno, né, ou seja, saber o ângulo, você vai apertar em cosseno aqui, ó, que aí vai aparecer cosseno a -1, tá? Na hora que eu quero saber o arco, eu aperto cosseno de tantos graus, vai dar não sei quantos radianos, né? Ou na forma lá, alguma coisa vezes π sobre 2 e por aí vai, né? Então, o arco cosseno aqui, ó, de 0,92 aqui, ó, vai dar um ângulo de aproximadamente 23 graus. Você pode até apertar nessa tecla aqui, ó, que ele mostra em relação a graus, minutos e segundos aqui, né? Lembra que no ciclo trigonométrico ali, né, nos 360 graus aí, né, que ele pega a circunferência e divide em 360 partes, né, sendo que cada parte corresponde a 1 grau ali, né. Então, o fator de potência aqui, né, o recomendado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ele representa 23 graus. É assim que você vai lá na sua calculadora científica deduzir ele, né? Então você vai fazer o quê? O arco, que aqui na calculadora aparece cosseno elevado a -1, né? É o arco cosseno de 0,92, que dá aproximadamente, né, 23 graus aqui, ó. Aí você não precisa ser preciosista aqui, ó. Você pode pôr 23, sei lá, 0,7 graus aqui, ou coloca 23 graus. Beleza? Aqui é para ele ficar bem aproximado aqui, ó. Beleza, professor, entendi, ó. Tá vendo, ó? Tudo que a gente aprendeu anteriormente lá em eletricidade básica, né, a gente vai utilizar agora. Então, identificar os valores maior e menor. Como é que essa técnica aqui para a gente utilizar essa fórmula aqui, ó? Você vai identificar, eu deixo até eles anotados aqui, ó. Qual que é o menor fator de potência próximo, o menor mais próximo de zero, tá? Porque o fator de potência, ele vai de zero, né, igual a zero, que é péssimo, tá? Ou seja, isso aqui mostra
que ele utilizou toda a potência do gerador para gerar campo magnético e não vai sobrar nada para ele gerar potência para os equipamentos. Então ele vai de zero, intervalo de zero até um, sendo que um é o ideal, né? Ou seja, nunca ele vai acontecer. É o ideal, seria o fator, né? O FP ideal. E aqui, ó, o fator de potência igual a zero seria um fator de potência. É, deixa eu classificar ele, um péssimo, né? Um péssimo fator de potência. Deixa eu dar um nome massa aqui para ele aqui. Um fator de potência não ideal, né? Você vê, né? O pessoal da engenharia não tem muita imaginação, né? Um ideal e o outro é não ideal. Isso aqui é um péssimo fator de potência, viu? Se apresentar isso daqui, moço, imagina a conta, quanto que não ia somar os R$ 10.000 aqui. Então, você vai identificar o que que o algoritmo ele faz, o que que lá dentro eu ia falar inversor, dentro do analisador de energia faz. Ele pega do período, ele identifica o menor. Porque ele faz isso em tempo real, tá? Mas para você fazer isso na mão, ele identifica do dia o menor fator de potência mais próximo de zero, que foi o de 0,33. E ele também vai identificar o maior fator de potência mais próximo de 0,92. Então, o menor mais próximo de zero, que é o 0,33, tá? O menor e o maior mais próximo de 0,92. O maior foi o 0,83, ó. Teve 0,80, teve 0,81, 0, olha, só 0,81, 0,80, 0,80, 0,76, né? Então, o maior mais próximo é o 0,83. Então, ó, você vai identificar esses valores aqui, ó. O maior mais próximo de 0,92 e o menor próximo, esse X meu saiu horrível, né? Próximo de zero. Então, o menor mais próximo é o 0,33. O maior mais próximo de 0,92, que é o ideal, né? Segundo a ANEEL, né? É o 0,83. Então, você vai fazer o cálculo agora aqui, ó, da potência, né? Na verdade, você vai identificar aqui qual que é o valor em quilowatts que foi registrado, né, para o menor, né, mais próximo de 0,33, ó, foi o de 150. Qual que foi a potência, né, reativa registrada aqui, ó, foi de 430, tá? Então é só uma questão, é igual a gente faz bastante na engenharia, né? A gente tem normas e essas normas a gente encontra nas tabelas. Lembra quando a gente fez lá em projetos elétricos industriais, né? A gente pegava as tabelas lá das NBRs, né? E encontrava a bitola do eletroduto, que há uma taxa de ocupação de 33% ou de 53%, né? Lembra lá que a taxa de ocupação da quantidade de cabos no eletroduto ou na eletrocalha, tá? Beleza. Para o de 0,83, você vai pegar a potência ativa, né? A potência em quilowatts, 1950 e a potência reativa que deu 1.300 kVA reativo, ou seja, você identificou, né, você identificou aí na sua tabela do analisador de energia. Agora você vai fazer o cálculo
utilizando essa fórmula aqui, ó, para achar a potência aparente. Vou até colorir aqui, ó. Eu tenho que pôr colorida aqui, ó. Achei melhor assim, pessoal, porque senão não dá tempo da gente mostrar tudo aqui. Então façam, tá? Façam os cálculos aí. Então, você vai pegar esses dados aí e achar a potência aparente para o fator de potência menor, mais próximo de zero, tá? E para o fator de potência maior, mais próximo de zero, para você jogar lá na forma, beleza? Tá? Então, você achou aqui, ó, a potência aparente de 455 kVA, tá? Para o fator de potência 0,33 aqui, ó, foi 455 a potência aparente. Lembra que aqui, ó, não tem potência aparente, ó, só tem quilowatt-hora, que é a quantidade de energia. Lembra daquela forma que eu falei lá em eletricidade, ó? A energia em quilowatt-hora vai ser igual à potência. Potência o quê? Potência ativa em quilowatts, vezes o tempo de funcionamento, que é em horas. Que é isso daqui, ó, esse dado aqui, ó, quilowatt-hora. Então você tem que achar a potência aparente aqui, ó, jogando aqui na forma, né, os valores que você encontrou aqui, ó, para potência ativa e potência reativa que você identificou na tabela aqui. Beleza? Vamos para o próximo aqui. Agora, achar os ângulos. Eu já dei o spoiler, né? Aqui o arco cosseno, igual eu mostrei na calculadora aqui, ó. Para você achar o que a concessionária recomenda, ó. Eu vou até colorir aqui, ó. Isso daqui, ó, o algoritmo lá do analisador de energia, ele faz isso aqui instantaneamente, tá, pessoal? Os programas aí, né, o pessoal que utiliza aí do sistema elétrico potência. Então, ó, deixa eu ligá-la novamente, né, que ela, aqui, tô vacilando, o on tá aqui, né? Foi mal, tá nessa tecla aqui. Aqui é para desligar, o shift, o segundo, ó, aí faz o off, né, que aí desliga a calculadora. Então, ó, lembra que eu fiz o cálculo agora há pouco, né? Vai fazer arco, cosseno, né? A gente já fez o de 0,92, deu um ângulo de aproximadamente 23,7 graus, né? E aqui, ó, para o menor fator de potência mais próximo de zero, você vai pegar o fator de potência que foi registrado, né? Que é de 0,33. Cuidado, viu? Põe 0,33, tá vendo? Ó? Deu um ângulo de 70,73 graus. E aí a mesma coisa você vai fazer para o arco cosseno. Aí sempre é Shift, aperta o botão do cosseno, aí fica arco cosseno. No caso da calculadora fica cosseno elevado a -1, tá? Que aí você retorna lá no ciclo trigonométrico. Então, arco cosseno de 0,83, né? 0,83 dá 33,9 ou 90, né, graus aí. Beleza? E daí, o segundo cálculo aqui, ó, já que você achou os ângulos, agora que você vai utilizar essa fórmula geral aqui, tá, galera? Tá? Essa fórmula geral para achar a potência reativa aqui, ó, e ela tem que ser, deixa eu ver aqui no caso, 0,33. Então, ó, a fórmula diz que a potência ativa é a que você achou aqui, ó, de 150, né? Deixa eu colorindo aqui. A tangente do ângulo. Aí você está vendo que a tangente do ângulo da
que não foi corrigido o fator de potência, tá? Menos a tangente do ângulo recomendado, né, relativo ao fator de potência recomendado pela concessionária, né, na verdade pela ANEEL, né, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ou seja, aqui recomenda para todas as concessionárias aqui, né. Então, só para a gente ver esse cálculo aqui, ó, 150 vezes. Aí eu vou fechar no parêntese aqui, ó, porque senão eu vou fazer vezes a tangente, aí menos a tangente vai dar um outro valor, tá? Então, tangente 70,73 menos tangente de 23,07, viu? Não é 7 graus, não. Aí fecha parêntese, porque aí, ó, ele calcula as tangentes, você coloca entre parênteses, ele calcula as tangentes primeiro, né? A subtração das duas tangentes, aí depois multiplica pela potência ativa aqui, tá, pessoal? Então vocês têm que prestar atenção nisso. Então vai dar uma potência reativa de 366 kVA. Beleza? Então, ó, conclusão. Após você fazer os cálculos, né, do fator de potência, a empresa não vai mais pagar excedente. Ou seja, se você, em tese, corrigir pelo menos para 0,92 todos, você concorda que vai tudo zerar? Ou seja, ele só vai pagar a demanda que ele contratou, né? Que é a demanda de que vai dar um valor, né? Que eu simulei um valor fictício de R$ 10.000. Então, se ele corrigir o fator de potência, todo mês, né? Ele não ultrapassando a carga, ou seja, não utilizando mais potência do que o contrato, e corrigindo o fator de potência, ele só vai pagar o contrato de demanda que é R$ 10.000, que foi fixado em 10 mil. Ele corrigindo, né? Essa no final, isso aqui foi no final do dia, tá? Esses R$ 185 foi no final do dia. Imagina isso nos 22 dias aí de faturamento. Beleza? Então é isso, pessoal. Aí o segundo aqui, eu vou ver se dá tempo da gente fazer aqui. Ah, eu até já deixei ele colorido aqui. Vou falar dele um pouco, mas antes aqui, ó, deixa eu, antes da gente fechar a aula aqui, só um minuto, galera. Antes que eu me esqueça aqui, tá? Já que a gente volta aqui. Só um minutinho, galera. É já que a gente finaliza aqui. Rapidão, galera. Essa última aula é crítica porque é muito conteúdo e sempre a gente bate nessa tecla aqui, né? Sempre. Só um minuto aí, pessoal. É porque tá carregando aqui na tela. Só um minuto.
Por algum motivo não registrou aqui. Aí, galera, peraí. Ah, agora foi. Deu certo aqui. Então, vamos fechar aqui com chave de ouro aqui, tá, pessoal? Então, aqui, ó, essa segunda atividade aqui, eu vou só passar um pente fino por cima, tá? Então, você tem aqui o galpão, ó. Aqui no galpão, se você contar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, 6 vezes um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. Então, vai dar 6 vezes 9, vai dar 54 aí, né? Então, 54 lâmpadas. Essa fórmula aqui, ela aparece nos procedimentos de rede aí da concessionária de energia, tá? Então, seria a potência nominal da lâmpada, tá? A quantidade de lâmpadas no local, que é 54, tá? C vezes, CV 9 aqui, né? E 9 horas por dia, né? 22 dias no mês, que é o de faturamento. Então, essas lâmpadas de 52 watts aqui, ó, elas vão custar por, né, por mês aí, ó, só esse galpão aqui, ó, 555,98 kWh, tá? Agora, se eu, em vez de utilizar uma lâmpada 52 aqui, ó, utilizar uma de 28, uma de LED. Inclusive, essa de LED, ela representa a potência aqui, ó, tá vendo? A potência é menor, porém, o fluxo luminoso é quanto de lumens. Esse lumens aqui é a unidade de quanto de luz que ela emite. Então, ela emite a de LED, ela tem a mesma quantidade de lumens, ou seja, ela ilumina igual a essa de fluorescente de 52 watts, ou seja, ela tem uma potência menor, ou seja, gasta menos energia e tem a mesma iluminância. Agora eu lembrei, chama iluminância, que é o fluxo luminoso aí, tá? Que a unidade de medida é o lumens. Beleza, professor. Então, diminuindo a potência, obviamente, olha só, quase que a metade, né? Praticamente, ó, 555. Dá um pouco mais, não, a metade daria 250, né? Então, mais da metade. Se você dividir esse valor aqui, ó, aproximadamente aqui, ó, você dividir o valor menor aqui, ó, pelo maior, você tem aproximadamente, vou até usar o outro tipo de divisão aqui, ó, 299,37. Ah, não, é o contrário. É o menor, 299,37 dividido por 555. Sei que dá mais de 50% de potência. Olha, dá aproximadamente 53%, né, de economia de energia, tá? Então, ó, 53% aqui, ó, se eu utilizar a lâmpada original aqui, ó, ele vai pagar por esses 555, vai pagar R$ 401,97, ou seja, quase R$ 402. Agora, se eu considerar essa tarifa aqui, ó, 0,7 aqui, né, 70 centavos aí por quilowatt-hora, eu usando o LED com a mesma iluminância, ou seja, iluminando o ambiente, eu vou utilizar, tá vendo? Ó, praticamente metade, um pouco mais da metade do valor aí, né?
Então, quer dizer que, aí você vai preencher aqui o quadro aqui, quer dizer que ele teve aqui ó, uma economia ó, de R$ 185, né? Aproximadamente R$ 185 por mês. Então, só essa ação, né? A gente vai ver lá em manutenção elétrica predial, né? Algumas ações que a gente pode fazer, mas só essa ação, inclusive uma ação semelhante, a gente fez uma atividade lá em eletricidade, né? Ó, tá vendo a eletricidade de volta aí, né? Só trocando uma lâmpada fluorescente por uma de LED com a mesma iluminância, ou seja, a mesma capacidade de iluminar, ele já economiza muito, tá? Então, fica aí a dica aí, né? Por isso que tá esse exercício aqui na eficiência. Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a nossa próxima web aula, tá? Até mais, galera. Espero vocês lá no dia 27.